da História. Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de História. Esse vídeo é a continuidade do curso de formação ministrado na Fundação Municipal de Educação de Niterói. No dia daquela formação, por motivos técnicos, não foi possível gravar a formação toda, então eu estou trazendo algumas das informações resumidamente para esse vídeo. Nesse vídeo, irei demonstrar como, através da perspectiva do encontro entre as culturas, é possível trabalhar a questão indígena em sala de aula. Aqui irei trazer os resultados dessa pesquisa de mestrado que foi realizada na rede municipal de Niterói. Atualmente eu estou finalizando o doutorado em educação, também sempre preocupada com os saberes docentes e dos estudantes. Então, a temática indígena foi trabalhada em sala de aula e essas metodologias elas foram publicadas em formato de aulas oficinas que constam desse livro: Diálogos Interculturais no Ensino de História, Oficinas Pedagógicas para a Implementação da Lei 11.645 de 2008. Alguns desses resultados eu vou apresentar nesse vídeo. Então, essas metodologias, elas consistem em 3 momentos, 3 etapas. A primeira, na sala de aula, que é uma etapa de preparação, onde nós atuamos com um vasto repertório de fontes, e aí algumas dessas fontes, elas estão indicadas nesse livro. A segunda etapa são as atividades práticas, que podem ser atividades de campo, visitar outros contextos culturais da nossa cidade, ou mesmo entrevistas, algo que o aluno possa colocar em prática aquilo que ele vivenciou em sala de aula a partir dos documentos históricos. E a terceira etapa é uma etapa de sistematização, onde esse estudante ele vai escrever, sistematizar de alguma forma, seja também na oralidade ou com desenhos, alguma expressão artística, tudo aquilo que ele vivenciou na sala de aula com os documentos históricos e também nos contextos educativos culturais, onde ele fez as suas atividades práticas, onde ele entrevistou. Então, quando a gente está falando, eu trabalho numa perspectiva relacional entre culturas, nesse momento do encontro. Existem muitos pesquisadores que focalizam somente a temática indígena ou somente a temática africana. É um caminho possível. Nós vemos muitos resultados que são promissores, mas a minha perspectiva é outra, é uma perspectiva do encontro, está na relação, é relacional. E quando a gente vai falar numa perspectiva relacional, é importante a gente observar as relações que se desenvolvem na nossa própria cidade. As atividades de campo, elas são muito importantes porque, segundo um educador, que é o Reinaldo Matias Fleury, elas nos proporcionam os contextos que são educativos na relação com o outro. O que ele chama de contextos relacionais. Nos contextos relacionais, o estudante poderá travar contato com outras experiências culturais. Em Niterói, nós visitamos quilombos, museus, uma escola de samba, entre outros contextos relacionais. Entretanto, infelizmente, a gente sabe que muitos professores enfrentam condições muito adversas e que nem sempre as atividades de campo são possíveis. Mas um exercício prático e interessante é investir nas narrativas que os próprios estudantes trazem de seus antepassados, suas memórias familiares, que poderão também enunciar rastros culturais dos nossos povos tradicionais. Se pensarmos o Brasil como um híbrido cultural, então podemos localizar nessas histórias todas essas ascendências que fazem parte das histórias dos nossos estudantes, bem como dos sujeitos com os quais dialogamos nos diversos contextos
relacionais de aprendizagem, sejam comunidades indígenas, quilombolas, de pescadores, ribeirinhas, caiçaras ou outras tradicionais. Entre as atividades de campo, eu selecionei para esse vídeo uma visita que nós fizemos ao recolhimento de Santa Teresa, em Niterói, que hoje é o Museu Socioambiental que está localizado no bairro de Itaipu. A escolha dessa atividade para esse vídeo foi estratégica, porque essa atividade nos permite pensar a ocupação indígena e o ensino dessa temática pelas ausências, pelos rastros, porque o museu se localiza bem próximo de onde ficava a última aldeia indígena de Niterói, que é aquela que eu apresentei no episódio 1 desse curso de formação para o ensino da temática indígena. E daí, quando visitamos esse museu, essa aldeia, que é Tecoá e Caripu, já tinha sido expulsa. Então, o que estou afirmando é que é possível ensinar essa temática indígena, mesmo sem o contato direto com esses povos indígenas. Obviamente, havendo essa possibilidade de encontro entre as culturas, as aprendizagens serão muito mais significativas. Mas, infelizmente, naquele momento, efetivamente, não foi viável esse encontro entre os nossos estudantes das escolas não indígenas com esses grupos indígenas. Quando chegamos no Museu Socioambiental, que antigamente era um recolhimento de mulheres, causou muito espanto nos estudantes o fato de ali ter sido um local de exclusão social de mulheres que viveram no século XIX e eram consideradas párias da sociedade porque não casaram, porque engravidaram ou até mesmo porque demonstraram algum estilo de vida que era diferente dos padrões sociais. E aí essas mulheres sofriam esse tipo de violência, porque elas eram obrigadas a viverem nesse recolhimento, afastadas do mundo social. Mas esse estilo de vida, que violenta as mulheres, que interfere nas suas decisões, será que esse estilo de vida ficou só no passado? Isso era uma questão que a gente apresentou para os estudantes para eles poderem refletir e também pensar em outros contextos para além da sua própria cultura, como a mulher, por exemplo, é tratada na relação com outros grupos culturais. Nesse local, o Museu de Itaipu, que antes era o recolhimento de Santa Teresa, foi possível identificarmos o encontro das três culturas. No Sambaqui, que ficava próximo, que são cemitérios indígenas milenares que resistiram ao tempo, nas pedras da construção do recolhimento, feitas a partir do óleo da baleia, que também empregava mão de obra indígena e africana, nos escravos que acompanhavam essas mulheres. É importante a gente perceber esses diálogos entre as culturas indígenas e afro-brasileiras, tanto no presente quanto no passado, porque esses diálogos eles são importantes, pois nos ensinam sobre como esses povos vêm se unindo ao longo do tempo para resistências e enfrentamentos de problemas que são comuns. Os quilombos, eles são, por exemplo, interculturais em suas essências, pois eles demonstram que havia diálogos entre os indígenas que mostravam as melhores localizações, as mais seguras, para que pudessem se esconder. Os quilombos também abrigavam escravos fugitivos, indígenas e pessoas brancas empobrecidas. No presente, a última aldeia indígena de Niterói firmou alianças, por exemplo, com o Quilombo do Grotão. Outro grupo presente nos arredores do Museu Socioambiental é a comunidade dos pescadores, que visitamos no mesmo dia em que fomos ao Museu Socioambiental. Muitos desses pescadores, como sabemos, são de ascendência indígena ou mesmo partilham as práticas da pesca como herança indígena. Os estudantes conseguiram relacionar a história de vida desses pescadores com alguns conteúdos históricos trabalhados em sala de aula.
o imperialismo, a crise de 1929, entre outros conteúdos históricos tradicionais. Estávamos costurando narrativas históricas, mas a partir de outras visões de mundo, de outros sujeitos históricos invisibilizados. Um dos pescadores acabou despertando o protagonismo dos estudantes ao comentar que a pesca artesanal sofre com a competição desleal da pesca industrial. Então os estudantes se sentiram incomodados com essa situação. Após a atividade de campo, em etapa posterior, eles puderam propor alternativas para essa problemática. Era a etapa da sistematização. Entre as propostas apareceram comprar do pequeno produtor, elaborar campanhas de donativos, mas a resposta que me pareceu mais promissora foi a de um dos estudantes quando ele afirmou que o Estado deveria se responsabilizar por essa atividade, garantindo o cumprimento das leis, fiscalizando as atividades ilegais e que não era só a vida daquela comunidade de pescadores, mas a questão do próprio meio ambiente e, portanto, da vida de todos nós. Então, aqui há toda uma série de debates e questionamentos possíveis. Abordar a cidade como fonte histórica nos traz como potência as chamadas aulas passeios, que era a forma como Celestine Freinet chamava as atividades de campo. Nas aulas passeio se privilegia o registro dos próprios alunos, de suas experiências em cadernos. Em Niterói, nosso caderno de campo foi ressignificado, pois a intenção era que os alunos se apropriassem de uma das ferramentas da Wikipedia, que pudessem assumir o papel de autores de conteúdos. Como experimentação, criamos a Wikia Niterói para que os alunos se adaptassem à ferramenta Wikibooks, que é uma ferramenta proposta pela Wikipédia que incentiva a produção autoral e colaborativa. No Museu Socioambiental de Itaipu é possível encontrar essa habitação que, nas palavras da estudante, nos surpreende pela inventividade, pela tecnologia. Em nossas casas, com todo o conhecimento do homem branco, não conseguimos esse isolamento térmico. Então, é suportar o calor de 40 graus ou frio intenso. Mas os indígenas já dominam essa tecnologia, conhecimentos que nos têm sido negados. Infelizmente, o contexto pandêmico nos impôs muitas limitações, inclusive restrições para atividades de campo. E se estamos falando em experiências de contato com outros grupos para que os estudantes possam ampliar seus próprios repertórios, se aventurarem na escrita e produção de novos conteúdos, como enfrentar essa situação limitante? Existem algumas alternativas que, obviamente, não substituem as atividades de campo presenciais, mas podem ajudar na construção do conhecimento histórico. O Google Street View, acessar coletivos em luta através de plataformas de vídeos, visitação online a museus, criar grupos interculturais com estudantes de outras partes e de outras realidades culturais. E aqui eu deixo o convite para vocês participarem da nossa comunidade de aprendizagem no YouTube. Ou seja, se inscrevam nesse canal, porque a nossa intenção é ir nessa direção, interligar pessoas do Brasil inteiro em busca de trocas de saberes. E se você ficou interessado nessas metodologias, basta enviar um e-mail para fatimapires@ufrj.br que te encaminharei sem ônus alguma a versão em PDF. Obrigada e até a próxima!